E olha só, a gente aqui de volta para falar dessa que promete ser a maior temporada dos últimos anos. A gente tem conversado com muitos profissionais da indústria dos cruzeiros marítimos e hoje eu tenho a honra de falar com uma amiga, com uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar junto a bordo, cada um no seu departamento, né? Mas já de longa data eu percebia o quanto ela era apaixonada, vocacionada e fazia tão bem o seu trabalho a bordo. No entanto, que ela hoje é uma das grandes responsáveis, ao lado do esposo, o Valério, da Valemar, uma agência que recruta tripulantes especificamente para a MSC Cruzeiros, a maior empresa de capital privado do planeta. Então, agora, o meu convite para Maria Clara, para a gente falar um pouquinho dessa que promete ser a maior temporada da última década, Maria Clara. Olha só a nossa responsabilidade. Tudo bom, meu anjo? Boa tarde. Verdade. Boa tarde. Bem-vinda. Essa temporada deve ser bem bacana, bem animada. Vai ter um número recorde de navios, falando só de MSC, imagine, e são navios grandes, então, se é navio grande, tem muito tripulante, tem muita vaga, então, tá animado. Ok, a gente entende que vai ter muita vaga de trabalho, já já a gente vai lá para os números dessa temporada que está chegando, mas assim, quanto tempo você trabalhou a bordo e como surgiu a ideia da Valemar? Foram 5 anos, sempre na MSC, e eu estava a bordo e apaixonada realmente pela vida a bordo, mas eu precisava desembarcar em algum momento, e eu me recusava a me desconectar, a cortar os laços completamente. E então, como estar em terra quando seu coração está a bordo, e aí você organizar para trabalhar com alguma coisa relativa a navio. Foi assim que eu comecei a pensar e fui atrás imagine você em 2012, né? Fui atrás realmente de conseguir montar do zero a agência. E aí, como foi para vocês, no começo, receber lá da Itália, provavelmente, olha, preciso de 200 pessoas, 100 pessoas. Como é que foi isso? Como é que foi essa captação, essa descoberta? Na verdade, assim, a gente começou, e a MSC foi sempre muito, muito objetiva. Olha, eu vou te dar um pequeno espaço, tá? Dependendo da qualidade dos tripulantes que vierem, a gente vai estudando abrir essa quantidade de vagas, né? E então a gente começou, eu lembro que a gente estava fazendo treinamento e chegou o primeiro pedido, era para o housekeeping. Chegou o primeiro pedido, ainda existia a função de assistente de camareiro, que hoje não existe mais. Então pediram de uma vez 2 assistentes de camareiro, 3 cleaners e já naquela época um pool boy. Então a gente estava no meio do curso e chegou assim. Aí o Valério esperou dar o intervalo, falou assim: vem cá. E estavam lá no sistema os nomes das pessoas, que é até bacana, porque talvez as pessoas não imaginem como é que acontece essa troca, né? Então, na verdade, o armador tem um banco de dados onde estão todos os perfis, foto, dados pessoais, e é bem aquilo de fazer a seleção, né? Vai lá com o mousezinho dele, opa, essa pessoa está disponível? Tá. Então eu vou colocar nesse navio, nessa data, e aí chega para a gente essa proposta. Isso não mudou, nesse tempo todo é a mesma coisa. Legal, então assim, hoje o trabalho de vocês como agência que recruta e seleciona tripulantes é pegar esses candidatos, avaliar essa galera e aí colocar eles lá no status de disponível para as mais variadas funções dentro desse sistema, é isso? Exatamente. Então, Cada um como você... Perdão. Não, vai. Cada um, como você falou, com as suas características, né? Então, por isso é tão importante um bom currículo, uma boa bagagem, tudo aquilo que a pessoa tem para oferecer.
Inclusive, quando você às vezes para e fala assim, eu queria tanto embarcar, mas acho que não é para mim. Peraí, calma, né? Existem tantas skills, existem tantas habilidades que alguém que desempenhou funções diferentes das que a gente tem a bordo pode oferecer de toda forma e se tornar, sim, um candidato atrativo, interessante. O que me chama a atenção agora, você falando dessa questão da alimentação desse banco de dados, vamos dizer assim, é que quem define, então, eu estou achando, hein? Quem define o momento, a data, o navio, o local que vai embarcar é o armador, é a companhia. Vocês são um intermediário, né? Alimentam esse banco de dados, mas não é que vocês podem decidir assim sempre a vida de todo mundo, né? Não, a gente tem uma liberdade de atuação bem restrita. Então, quando é que a agência pode participar? Na verdade, a gente participa quando a gente apresenta as notas, né, os comentários sobre cada um dos candidatos, mas você pode ter uma situação em que a pessoa que recebeu, como você falou, a data, o navio, o porto de embarque, você recebe esse pacote fechado. Essa pessoa pode não conseguir se organizar a tempo, ela pode ter um imprevisto, enfim. Quando aquela pessoa que estava disponível, que recebeu a proposta, por acaso muda de situação, a gente precisa substituí-la. E é bem isso. Olha, MSC, infelizmente essa pessoa não pode, né? E quando a gente tem uma justificativa, fica muito mais fácil. Não pode por essa razão. Só que, olha que bacana, tem essa outra aqui no lugar dela. E essa substituição, né, o critério é realmente o tempo em que a pessoa está esperando. Então, nesse sistema, nesse banco de dados, o bacana é que todo mundo tem um número. Então, você não tem dúvida. Você sabe o número que foi gerado antes. Você tem a data em que ele entrou no sistema. Você tem a data em que ele se tornou disponível. Então, é só seguir, sabe assim? Próximo, e aí você coloca lá o nome da pessoa. Olha, então agora eu vou te fazer algumas perguntas. Eu sei que a galera que está acompanhando essa live vai questionar muito a respeito do processo seletivo com vocês. E aí eu queria entender como é que funciona esse processo. Quem é que tem o perfil para trabalhar na MSC, para ser recrutado pela Valemar? Primeira característica indispensável, o conhecimento de inglês. E, assim, atenção para a palavra, o conhecimento do inglês. Porque precisa conhecer, precisa conseguir ouvir a pergunta, responder, resolver a situação. E aí tem um desmembramento que é o seguinte, gente, se joga, né? Tem muita gente que faz curso, que passa um tempão estudando, mas trava. Não, se joga. Entendeu a pergunta? Responde. É isso mesmo, vai, né? Então, a primeira coisa é o inglês. Aí você vai, naturalmente, a partir de um maior número de habilidades, você vai abrindo mais possibilidades. Então, tá, eu tenho inglês e eu tenho experiência específica, porque eu trabalhei num hotel 5 estrelas, ou porque eu trabalhei numa pousada, mas quer saber, mesmo trabalhando numa pousada, eu sou uma pessoa super acelerada, super preocupada com a qualidade do meu serviço, que realmente cuidei do meu currículo, ótimo, bacana. Então, o inglês, a experiência específica. E o mais importante, de verdade, você já esteve a bordo, você sabe que o que eu vou falar é muito verdade. Vontade de fazer dar certo. Porque é uma pena quando você pega uma pessoa assim, desmotivada, né? Vem fazer a entrevista, eu quero embarcar, pois é. Então, eu vi lá umas coisas. Ah, tá bom, tchau. Não, você tem que estar ali com fogo te corroendo, porque senão você não aguenta, né? Não chega lá e não vai. O primeiro obstáculo que tiver vai dizer, não, tô indo embora, não é para mim. Não, tem que querer fazer o negócio dar certo. Me diz uma coisa, o que pode
reprovar definitivamente um candidato? Então, assim, você está falando do candidato que já teve o currículo aprovado e chegou na entrevista, ele está ali só esperando esse ok, é isso? Sim, sim. De verdade, duas De verdade. coisas. Uma, falta de motivação, e outra, teatro. Teatro. Não, teatro não o teatro lindo, né? De quem aprende realmente o que é arte, contato com o público, mas aquela pessoa com um roteirinho pronto, aquela pessoa que faz um teatrinho, porque você não pode confiar. Muito legal você falar isso. Sabe por quê? Como eu estou na seara da educação e sempre gostei desse ambiente, muita gente chega para mim, fala, e eu não tenho... Bom, você me conhece já há muitos anos, eu não tenho muito papas na língua, né? E, às vezes, uma pessoa extremamente qualificada, tem um currículo invejável, e aí ela chega para mim e fala assim, professor, mas eu apliquei lá, não passei, apliquei não sei onde, não passei, estou tentando aqui, ninguém me responde. E, às vezes, até isso da pessoa ser ultra qualificada não significa que ela tem perfil para o trabalho no navio. Quando a gente está fazendo a entrevista, né, a gente já saca se aquela pessoa vai ou não conseguir se dar bem a bordo. Porque tem a questão do relacionamento, né? A gente sabe que uma pessoa muito pedante, muito dona de si, e aí no sentido pejorativo, né? Porque é legal você ser uma pessoa segura, confiante, com a autoestima lá em cima, mas a gente sabe que para trabalhar a bordo, essa questão humana e de relacionamento, ela é muito delicada. E na entrevista a gente pesca isso, né? É você olhar para aquela pessoa, né? Então você está fazendo para uma vaga específica, e aí ao longo desses anos, você conheceu diversas pessoas que você entrevistou, que você depois foi a bordo e viu trabalhando. E aí você pega essa pessoa que você está entrevistando e coloca nessa caixinha, né, dessa função para a qual ela está aplicando, onde você já viu quem deu certo e quem não deu tão certo. Fala, gente, eu não vejo essa pessoa desenvolvendo aquela atividade, né? E infelizmente, você tem toda a razão quando fala. A pessoa super qualificada, ela pode ter, sim, todas as qualificações profissionais. O lado pessoal dela, o lado particular dela é muito importante, porque a gente está falando de convivência em confinamento. E aí? Né? Como é que encara essa? Se você for sempre a dona da razão, né? Se você for, como eles dizem, a maestrina, não vai dar certo. É verdade. Assim, eu já acompanhei alguns casos aqui, como eu te falei, eu posso ficar mais confortável, porque nessa seara da educação a gente pode, de fato, dar fazer umas provocações, dar umas chacoalhadas neles e falar, olha, gente, desse jeito não rola, assim não vai dar certo. No entanto, que toda essa orientação que a gente acaba dando tem um resultado muito positivo lá na frente. Porque as pessoas entendem, ó, você quer mesmo embarcar? Você quer mesmo essa companhia? Então, ó, você precisa menos ou mais, ou adquirir mais habilidades, ou buscar mais formações, capacitações, enfim. Então, eu acho legal a gente poder falar um pouco sobre isso também, porque às vezes muita gente acha que por falar inglês, por ter vivido fora, né, por já ter experiência no hotel, eu tenho certeza que eu vou ser aprovado. Aí o baque dói mais, né? Dói mais. E aí eu acho que tem uma coisa que você falou, né, a vontade de querer dar certo. Porque o impacto é muito grande, né, Maria Clara? Quando a gente entra lá, confinados, aquela italianada toda falando no nosso ouvido, e comandos, e treinamentos, e é tão turbulento esse processo no começo. A decisão tem que ser diária. Todo dia você tem que acordar e falar, eu quero ficar, eu quero ir até o final. Eu quero ficar, eu quero ir até o final. Não é que por isso você não vai passar por situações em que você acha que chegou no seu limite, né? Eu lembro e não vou esquecer jamais da minha primeira noite a bordo no Harmonia, no meu primeiro contrato, a gente estava em dry dock, aí eu cheguei, era um navio que eu já conhecia, porque eu já tinha feito como passageira 2 travessias,
Era a companhia que eu queria. Eu falei, eu quero ir para MSC, eu vou me sentir em casa na MSC. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, e agora? Na hora de dormir, sabe igual criança que vai dormir fora de casa a primeira vez? Eu falei assim, e agora? A minha roommate, né, ficava na cama de baixo, ela apagou a luz, boa noite. Aí eu falei, e agora? Eu chorei até pegar no sono. E assim, eu chorei de solidão, sabe? De, caramba, onde é que eu tô? O que eu fiz? Meu Deus! Observe, sabendo para onde eu ia, tendo tomado uma decisão com calma, recebendo apoio no dia em que aconteceu e que eu estava lá em Trieste, eu chorei até que eu peguei no sono, né? E não foi o único dia ruim e não foram poucas as vezes em que eu acordei e falei, não, de hoje não passa, chega. Hoje eu pego minhas coisas e vou embora, né? E não, você falar, quer saber? Eu fiz um propósito, né? Eu saí com um propósito, eu vou nele até o fim. O meu primeiro contrato, eu terminei ali meio na força da teimosia, né? De todo mundo dizer, imagina, olha, você não vai conseguir, não é para você, você está enganada. Isso assim, os meus amigos, meus caros amigos de terra. E eu falei, não quer saber de uma coisa? Eu vou terminar. Chorei, me estressei, me desesperei alguns dias. Não, eu vou terminar, nem que seja para dizer, eu terminei, acabou. Isso aqui eu concluí. Isso aqui não vai ficar pendente para mim. Então, acordar todos os dias e decidir, vou ficar, vou fazer dar certo, é pesado, mas funciona. Funciona. E assim, como você, hoje, do outro lado, recrutando, consegue identificar essas questões mais voltadas ao desequilíbrio emocional, vamos dizer assim. Você consegue? Fabrício, conseguir, né? Tem umas pessoas que te inspiram algumas atenções diferentes, né? Então tem aquela pessoa que você olha e fala, caramba, essa daí vai ser uma que vai chegar lá e vai sofrer porque é boa, é doce e acha que todo mundo vai ser assim com ela. E não é o ambiente de navio. Eu amo navio, de verdade. Eu falo que assim, para deixar claro o quanto eu amo navio, o meu filho, que é o meu maior tesouro, eu vou colocar para embarcar. Então, eu amo navio. É crescimento, é positivo, perfeito. Só que tem pessoas que são puras. Realmente, ainda existem essas pessoas, né? E no navio, infelizmente, essa pureza não tem espaço. Maria Clara, o que você está falando? É um ambiente promíscuo? Não, gente, o que eu estou falando é muito mais simples. É que a bordo tudo é mais latente. Então, o meu interesse em te ajudar, porque eu sei que você vai me ajudar, no navio fica muito claro. O meu interesse em te queimar e dizer que você chegou atrasado, porque assim eu vou brilhar com o meu chefe, é muito claro. Então, você tem essas pessoas que pensam assim, gente, que graça de pessoa, tem que dar uma chacoalhada. Né? É um ambiente muito duro, né? Porque, assim, na realidade, tudo que existe aqui fora, as pessoas querendo dar rasteira, puxar o nosso tapete, a inveja, tudo isso rola lá dentro. Só que como a gente está confinado e está todo mundo junto num espaço muito pequeno, tudo isso fica, como você disse, muito latente, muito visível, né? Grita mais, né? É um desespero mesmo para quem é muito bonzinho, para quem é doce. Olha, eu vou te falar assim, eu me considero uma pessoa doce, eu me considero um cara muito ingênuo, e quando embarquei era muito ingênuo. Hoje não me considero mais ingênuo, mas quando embarquei era muito ingênuo. E essa dureza da vida a bordo me transformou. Eu lembro, Maria Clara, que eu chorei durante praticamente 2 anos. Eu não entendi o que eu estava fazendo com a minha vida. Eu só entendia que, por algumas razões, eu não podia voltar para a Terra. Mas durante 2 anos, todos os dias, quase eu quis desembarcar. Porque eu não entendia tudo aquilo e por que eu tinha feito aquela escolha. Mas eu também sabia que se eu voltasse para cá, seria pior. Depois desse período, a coisa funcionou. E para mim,
foi um pouquinho mais complicado, e acho que você vai entender isso, né, que a gente trabalhou na mesma empresa, por conta de eu ser gay, né? Foi muito mais difícil lidar com tudo isso. A questão da diversidade era algo que não era tão forte há 22 anos atrás, né? Então, ainda estavam pensando e criando políticas para todas essas questões, o mundo ainda estava entendendo muito sobre essas coisas, mas eu fui forte, né? O meu propósito e a minha vontade de dar certo foram mais fortes do que qualquer coisa. Hoje, o ambiente é mais propício a acolher todo mundo. Eu vi que você deu uma resposta tão bonita. Depois eu assisti uma live que você fez com o Crew Life, com o Brai, e aí alguém perguntou a respeito do uniforme para pessoas trans. E você deu a resposta, eu me emocionei na hora, assim, a garganta, porque você falou, e eu conhecendo MSC durante esses anos todos trabalhando com eles, eu sei que seria a resposta da empresa. Mas você falou com uma doçura, com um acolhimento, eu tive orgulho de conhecer você, de verdade, assim, porque eu tenho alunos e alunas trans e sei a dificuldade que eles passam para ingressar nessa carreira. Então, achei muito bonito o teu olhar, a tua delicadeza. Muito obrigada, mesmo. Que bacana. E sim, é importante que se tenha cuidado, né? Olha que palavrinha simples. É cuidado no sentido de cuidar, não de, atenção, né? Toma cuidado. Não, é cuidado de cuidar. É o que você falou do acolher, do receber. Então, quando a gente fala quando a gente fala hoje do ambiente de bordo para gays, eu acho que essa parte já está bem sedimentada, né? Eu acho que todo mundo quem já está a bordo, consegue vertebrar essa informação de que, coração, vai tranquilo, vai na sua, porque isso daí esse espaço a gente já conquistou. Mas sim, existe um novo espaço a ser conquistado, né? E que não é fácil de conquistar, porque existem questões como, por exemplo, a divisão do quarto, né? Com quem eu vou ficar, o name tag, o passaporte, o nome social. Então, existem diversas questões que englobam o embarque de uma pessoa trans. Só que o que eu vejo como muito positivo é o seguinte: você podia ter uma empresa que dissesse, vai dar muito trabalho, deixa, né? Porque, isso mesmo. Mais uma vez, porque tem que cuidar, tem que ter esse cuidado. E, no entanto, o que eu observo, mas não de uma forma distante, o que eu já vivenciei com o MSC foi algo muito mais aberto, muito mais receptivo, realmente. E então talvez essa seja a bola da vez, no sentido de que uma parte já foi, vamos agora trabalhar isso aqui. E vai ser trabalhado e vai, com certeza, ser conquistado também, né? Eu lembrei, uma amiga foi aprovada com você, acho mais ou menos 1 ou 2 anos atrás. Ela é fotógrafa, Thaís Vilar. E ela falou assim, ela me mandou um texto gigantesco falando da sua educação e de como você a tratou e da insegurança que ela tinha de participar do processo. Então, é muito legal, assim, é isso que a gente precisa. Eu estou há 15 anos trabalhando com qualificação profissional e eu fico muito feliz toda vez que um aluno vem e fala, eu fui lá naquela agência e me trataram super bem, poxa, aquela agência me deu um feedback legal. E é tão bonito ver como as pessoas falam de você e do Valério, né? Que bom! O Valério, então, ele virou meio que o xodó da garotada, assim, da galera, né? É impressionante como ele é paciente, ele conversa com a gente, ele dá dicas, mesmo que deu tudo errado, ele vai lá, ele conforta a gente. É tão legal isso. Ele não se abala. É impressionante. Ele não se fala assim, não. Você não é italiano, né, amigão? Pode ser. Que a pessoa não se abala, né? E assim, tem dias de entrevista que o Valério entrevista uma quantidade muito grande de pessoas e o que eu acho fantástico é o seguinte, em momento nenhum ele te apressa.
Em momento nenhum ele vai dizer para o candidato, olha, desculpa, é que, na verdade, o tempo que eu tinha para você já passou, né? Eu tenho outra pessoa me esperando depois. Não. Se é um candidato que, e mesmo um candidato para quem ele já falou, hoje não deu, né? Mesmo aquele candidato que naquele momento não vai ser aproveitado, se o candidato tiver perguntas, dúvidas, ele fala, não, pode falar, fala aí. Então, entendeu isso? Então tá bom. Nossa, é bacana, né? Legal. E mais uma vez, é o cuidado, é o cuidar, né, daquela pessoa, porque, Fabrício, alguém que vai fazer entrevista, lógico, tem pessoas que já têm experiência e vão só mudar de companhia, mas tem pessoas que, assim, investiram um capital não financeiro de expectativa, esperança, sonho, projeto. Caramba! Então, essa pessoa, ela está num momento importante, delicado. Se você for a toque de caixa com ela, de repente você vai desencorajar alguém que ali na frente poderia ser um fenômeno, né? Tem um monte de tripulante com história bacana. Mas tem um tripulante que ele foi eleito, a MSC começou a fazer teve uma iniciativa super interessante de escolher no ano inteiro, de todos os milhares de tripulantes, de todas as nacionalidades que estivessem a bordo naquele período, escolherem 5 que se destacassem, porque são os 5 valores da MSC. Perfeito. We care for people, oportunidades iguais, enfim. Esse rapaz estava no primeiro contrato dele. Ele nunca tinha pensado em embarcar, ele não tinha nenhuma experiência, não é assim, ele já era garçom do Tangará, ele já era garçom do Fazano. Não, ele tinha lá a experiência dele, assim, meio de desenvolver jogos, nada a ver com o ambiente de navio. Era o primeiro embarque dele, ele navega até hoje, e ele foi um dos convidados para irem participar em Genebra desse evento de gala da MSC, recebeu a passagem, o smoking, conheceu lá o CEO. Falei assim, gente, e é uma pessoa que, de repente, se você não tem um pouquinho de calma de falar assim, peraí, vem cá, vamos encaixar você, né? Onde você encaixa direitinho? Podia ter passado batido, seguido a vida dele aqui em terra e jamais viver essa experiência, nem proporcionar a MSC essa experiência, né? Então, é cuidar de quem está ali com você. Me deixa bastante surpreso como é que vocês se organizam aí na Valemar para cuidar da rapidez e da celeridade que eles pedem lá em Sorrento, sem impactar negativamente o cliente de vocês aqui. Porque muitas vezes, porque não é a gente sabe, né, Maria Clara, que não é o natural do mercado. A tratativa ela acaba sendo mais seca, mais objetiva, mais prática, e justamente por isso a gente acaba recebendo muitos elogios de vocês em relação ao tratamento humano. Como vocês se organizaram, como é que vocês conseguem dar conta daquela rapidez lá de cima, falando com a galera daqui do Brasil e tratando todo mundo igual, com gentileza. Isso aí é o chicotinho do Valério, mas os candidatos podem ficar tranquilos, o chicote é só da gente. Mas, assim, quem impõe o ritmo realmente é ele, do tipo, tem que fazer isso hoje, tem que mandar. Você pediu o documento? Você cobrou? Você inseriu? Então, assim, de coração, se a gente consegue respeitar isso, os louros são dele de cobrar, os louros são da Luciana, que aguenta ali a cobrança dele, assim, né? Sempre, tá bom, Valério, né? E o negócio vai acontecendo. Mas existe essa atenção de realmente não passar adiante a cobrança que a gente tem de celeridade. Por quê? Principalmente falando em temporada brasileira, né? O Fantasia está virando a esquina. Então, dos 6 navios, um já está chegando. E quando ele chegar, com certeza vai ter um volume, vai aumentar ainda o volume de embarques, e isso vai se refletir no escritório de Sorrento, dizendo, gente, cadê? Acredito que sim, porque o que vai acontecer? Quantas pessoas você acha que estão a bordo, que talvez estivessem até pensando em ficar mais tempo? Eu vou passar Natal no navio, né? Porque eles têm a duração do contrato,
ela varia de 8 menos 1, 8 mais 1, então pode ser 7 meses. De repente a pessoa estava realmente pensando, eu vou fazer 8 meses, então vou ficar um pouquinho a mais, né? Imagina, vou deixar para desembarcar no bar. Vou fazer o cruzeiro de Natal e Ano Novo, que dá um dinheiro bom. Só que de repente a pessoa chega aqui e fala assim, nossa, é só eu avisar que daqui a 2 semanas eu preciso ir, eu vou descer em Santos e praticamente estou em casa, né? Então, quando o navio chega, a cabeça do pessoal muda, né? Quando você tem o primeiro Santos ou o primeiro Rio e que você consegue encontrar a sua família, mesmo alguém que já tem tempo de casa dá uma balançada, fala, puxa, será? Então, deve ter um aumento nisso daí, né? Nessa necessidade, nessa demanda. Então você está dizendo que os contratos da MSC, eles duram 8 meses mais 1 ou 8 meses menos 1. É isso. Justo. Ou seja, eu posso trabalhar a bordo legalmente 8 meses e estender mais um mês, ou seja, eu posso ficar 9 meses dentro do navio trabalhando naquela função, ou eu posso ficar 7 meses, porque um mês antes do meu contrato terminar, eu posso identificar, já que eu estou muito cansado, ou sabe-se lá, por qualquer motivo, eu quero voltar para casa. Se eu avisar com antecedência, eu consigo desembarcar, é isso? Exatamente, a questão toda está nisso, né? A antecedência de que se fala, ela é tão importante para você não deixar a equipe em que você está na mão. Não, mas é porque eu trabalho como cleaner, tem mais um monte de cleaner. Sim, mas cada cleaner tem a sua seção, meu coração, né? A sua precisa ser... a responsabilidade da sua seção é sua. Então, se você não der tempo para que alguém te substitua, naturalmente, quando não se trata de uma emergência, né? Se você não der tempo para que alguém te substitua, desculpa, você está deixando a companhia na mão, né? Você não está saindo tão bem quanto você entrou, né? E, assim, tem momentos em que você fala, quer saber, chega, vou embora. Não faz isso, dá uma segurada, respira fundo, né? Vai ali na proa, toma um ar na piscina, e pensa que ninguém sabe o dia de amanhã. Então, sai bonito como você entrou, né? Dá esse tempo, vai lá, fala, olha, eu queria ir embora, por favor, vão dar os meus 7 meses e eu gostaria que me substituíssem. Deixa tudo documentado, faz bonitinho, né? A empresa não é essa vilã, essa devoradora de tripulantes. Então, organizou tudo certinho. Ô, Maria Clara, eu ficaria horas e horas conversando com você, porque eu acho que a gente tem muita coisa bacana para poder dividir com as pessoas, e só a informação ajuda nesse processo todo, né? Eu imagino o quanto de gente não deve chegar para vocês, muitas vezes sem informação alguma, e tem aí todo um trabalho que eu sei que vocês fazem carinhosamente, mas é muito legal quando a pessoa já chega com muita informação, né, qualificada, entendendo bastante da indústria. Eu quero te fazer algumas perguntas assim, bem rápidas, voltada agora realmente à questão da voltadas à questão da temporada brasileira. A MSC traz 6 navios. Eram 5, de repente, MSC Preciosa vem também, e isso aumenta significativamente a oferta de vagas de trabalho para a temporada brasileira. Vocês ainda estão com vaga, a galera ainda pode aplicar, a galera ainda pode se qualificar para depois aplicar. Como é que é isso? Ou vai começar a temporada, acabou, não tem mais embarque, só na próxima do ano que vem? Como é que é? Bom, então vamos lá. Temporada brasileira, os navios quando chegam aqui na costa, né? Na verdade, um mês antes deles chegarem, já existe toda uma preocupação de colocar brasileiro lá dentro, porque o navio vem das chamadas travessias, então a grande maioria sai da Europa, faz a travessia para o Brasil, e são viagens longas, de mais de 15 dias, em que você tem já um número muito grande de passageiros brasileiros. Então, comercialmente, a MSC vai querer agradá-los, para que eles sejam atendidos no idioma deles, colocando o brasileiro a bordo. Perfeito. O Seashore é o único que vai sair dos Estados Unidos, né? Vai fazer a travessia vindo dos Estados Unidos para o Brasil, mas também vai vir já com tripulantes brasileiros para atender esse número grande de passageiros brasileiros que vão estar lá. Perfeito.
O último navio, como você falou, o último que vai chegar aqui é o Preciosa, ele só chega em dezembro, enquanto que os outros agora, já comecinho de novembro, já estão ancorando por aí. E se a gente for pensar que cada navio precisa ter aí pelo menos uns 200, 150 brasileiros, a gente está falando de quase 1.000 pessoas, assim, numa fotografia. Então, assim, naquele dia é aquela fotografia. Só que tem gente, porque todo dia tem gente embarcando, todo dia tem gente desembarcando. Então, tem gente que tá naquela foto hoje, mas vai desembarcar amanhã. Então, aqueles 1.000 viraram 1.001, 1.002. E, assim, a partir dos desembarques, você precisa ter novos embarques. Então, não é um número congelado, né? É um número que vai aumentando sempre. O navio está aí, os 6 vão estar aí até março, mais ou menos. Então, nesses 4 meses, digamos que o passe do brasileiro está lá em cima, está lá no alto. Perfeito. Anteriormente, você tinha, ao final da temporada brasileira, era como a gente falava, de alta temporada e baixa temporada. Quando acabava a temporada brasileira, mesmo os tripulantes brasileiros que já embarcavam há muito tempo, que já tinham experiência, eles demoravam um pouco mais para embarcar. Por quê? Por inúmeras questões. Então, você tem desde questões financeiras, como por que eu vou embarcar um brasileiro para sair do Brasil e ir para a Itália, se eu tenho búlgaros, romenos, portugueses, italianos, se eu tenho outras pessoas que eu coloco aqui gastando menos. No entanto, o que a gente observou esse ano, a gente está observando, é que os brasileiros embarcaram mesmo muito antes dessa demanda natural, né, que é a partir de setembro, outubro. E outra coisa que está acontecendo, outro fenômeno que está acontecendo, é que mesmo com 6 navios vindo para cá, a gente está recebendo proposta. Hoje eu recebi o pedido de embarque de um GSA, né, que é o Gas Service Agent, o rapaz da recepção. Hoje eu recebi um pedido de GSA para ir para o Seaside, que não vai fazer Brasil. Então, é um ano diferente, porque era difícil de imaginar que com 6 navios aqui ainda fossem colocar para outros navios, e está acontecendo. Então, isso tem um padrão que vocês já atingiram, né? De excelência, de fazer esse recrutamento, porque eu lembro de muitos anos atrás, não era assim, as agências brasileiras eram focadas só para os meninos ali da temporada brasileira. Hoje a gente teve aluno que embarcou com vocês, que não vem para o Brasil, que vai fazer Seaside, que vai o MSC World Europa, é impressionante, assim, além disso, o Poesia que vai fazer o giro do mundo, né? Eu posso falar de cadeira. Quando eu estava a bordo, existia uma limitação em relação à temporada do norte da Europa, né? Então, fazer os embarques de Copenhague para fazer os fiordes ou as capitais bálticas. Se você era brasileiro e não falava alemão, que é praticamente um pacote, né? É brasileiro, fala alemão, é difícil. Você não ia ver a temporada do norte da Europa. Por quê? Porque entendia-se, e não dá nem para ficar chateado, entendia-se que o tripulante brasileiro, ele vai saber receber, atender muito melhor um passageiro brasileiro, ou um passageiro italiano, ou um passageiro espanhol, mas que o falante de alemão, seja ele austríaco, suíço, alemão realmente, ele vai ter um perfil muito diferente daquilo que a gente está acostumado em termos de hospitalidade. Então, se você não tivesse o alemão para oferecer, você podia ter todos os outros 5 idiomas. A temporada alemã não era para você. No entanto, você vê que ocorreu uma mudança tão grande no produto tripulante brasileiro que hoje você tem no Giro do Mundo, né, que é o Poesia, vai fazer a volta ao mundo, que é super cobiçado, um tripulante, né, que já navega e fala, não, realmente, o Giro do Mundo é tudo aquilo que me falta. E, sim, a MSC está mandando brasileiros para o Poesia e, assim, pedindo mesmo, não, eu quero esse aqui.
Eu quero esse cara, ele é bom, ele vai fazer direito, ele vai conseguir atender qualquer tipo de nacionalidade. Então, é muito bacana ver que o produto tripulante brasileiro mudou, melhorou, né? A gente sabe, né, por experiência própria, nós dois, que quando o brasileiro quer ser bom, ele é muito bom, né? E eu acho, assim, sem modéstia, vai. Mas nós, por exemplo, somos exemplos de tripulantes que fizemos valer a pena, né? Eu acho que mais do que somos bons ou somos super profissionais, nós fizemos valer a pena, nós entendemos os valores da empresa, nos entregamos a eles, né? E por conta disso a gente conseguiu o reconhecimento que a gente tem, né? Cada um na sua área de atuação, e a gente vê essas histórias, porque quando a gente fala de história de sucesso, não é só comigo, não é só com você. Quantos mordomos, quantos garçons, quantas pessoas são pedidas aí para você pelos nomes, pelos seus comandantes, né? Pelas seus chefes de equipe. Então, isso é muito, muito legal. A MSC não para de crescer, né? A gente... agora, a Explora Journeys está chegando também. Como é que está sendo isso para você? Então, eu fico feliz, muito feliz, mas Explora, assim, é um mundo novo, né? Que precisa aí de bastante atenção. Mas como assim um mundo novo? A MSC, como outras companhias, é uma companhia, digamos assim, de atacado, né? Você junta ali a galera e você parcela o cruzeiro em 10 vezes e válido, e ótimo, bacana, que bom, né? Quisera eu ter outras coisas que pudessem ser parceladas em 10 vezes para ser acessível. Ótimo. No entanto, então assim, quando eu falo em atacado, é que a MSC nunca prezou pela separação ou pelo destaque, pelo luxo, ou até quase pela arrogância, né? Assim, do tipo, não, vem para cá porque nós somos superiores. Não, era assim, e aí, vamos lá? É bacana o cruzeiro, vamos fazer? Bora, galera. Era meio assim, né? Temporada brasileira, você tem o DJ lá do lado de fora, o pessoal no terminal tá ouvindo a música bombando. E era isso, assim, tipo, vamos aí, galera. Aí, de repente, essa empresa mudou completamente a rota para tentar pegar um pessoal diferente. Então, assim, é aquela pessoa que não necessariamente ela é a mais rica, mas é aquela que fala assim, quer saber de uma coisa? Eu prefiro pagar mais por um serviço exclusivo. Seja pela razão que for, né? Ah, não, são as minhas férias, elas têm que ser perfeitas. Ou não, desculpa, eu nasci em berço de ouro, eu tô acostumado com isso. Sim. Meio que não importa por quê, mas é uma galera que está disposta a pagar muito mais caro para receber ali um serviço que precisa ser muito superior. Então, o Explora, ele vem assim, quebrando paradigmas, né? Mas o que me deixa muito satisfeita é a MSC falar, quer saber? A gente pode fazer isso aí. Tá vendo esse negócio que outras companhias já faziam, né? Então, para não falar o nome de ninguém, não ser deselegante de forma alguma, mas a gente pensa, por exemplo, num iate, né? É algo super exclusivo. Mas você falou, quer saber? Acho que dá para fazer um iate gigante, né? Vamos lá, vamos pegar essa galera que quer uma coisa super exclusiva. E tá indo bem, né? Assim, estão encontrando. Eu toquei no assunto da Explora porque se a gente entrar hoje no LinkedIn, a gente vai ver um colapso da nossa indústria. E quando eu falo isso, eu sempre falo de um lado muito positivo e sempre reforço para que as pessoas me entendam positivamente. Mas a gente, que está há muito tempo vivendo nisso, a gente está percebendo que
existe uma turbulência muito grande, porque as companhias não param de inaugurar navios, encomendar navios, né? É uma expansão absurda. Existe uma oferta de vagas surreal hoje, e existe um déficit muito grande de profissionais, de tripulantes. E aí eu te perguntei isso porque eu quero entender assim, e aí, a Valemar vai recrutar para a Explora? A MSC não para de inaugurar navios novos, o World Europa, né? Essa semana, ou foi hoje? Eu não me recordo. A inauguração do World Europa foi hoje. Foi hoje, né? Então, assim, e aí, gente? Da onde vocês vão tirar tanto brasileiro para esses lugares todos? Então, né? Então, respondendo, a gente vai ter essas vagas? A gente já está tendo essas vagas. É que, na verdade, nesse momento, porque o World Europa, oh meu Deus, o Explora é para o ano que vem, então eles ainda estão ali separando, dando tempo, selecionando, dando tempo das pessoas prepararem a documentação. No entanto, a temporada brasileira já está aí. Então, a gente está seguindo assim, um cronograma mesmo de, bom, primeiro o que é primeiro, né? Então, primeiro o que é mais urgente. A gente está super focado nesse número grande de gente para MSC, cruzeiros, né? Para cruises, na verdade. E depois, sim, a partir já de janeiro, vai precisar dar ainda mais atenção para o Explora. Mas aí a gente vai estar falando de um produto, né, enquanto tripulante, de um produto diferente, no sentido de serem pessoas que já embarcaram, né, que já têm experiência, porque a MSC, pelo menos eu vivi isso, né? A MSC me ensinou muita coisa. Ninguém vai te pegar pela mão e falar assim, vem cá, coisinha linda. Não, mas as pessoas vão dizer, é assim, tem que aprender. Você viu aí, novata? É assim, né? Então, assim, você vai aprender mesmo. A MSC, ela entende o seguinte, tá, você nunca trabalhou a bordo, mas se você quiser aprender, tá aqui, né? Be my guest, vamos lá. Lá no Explora não vai dar para ser assim, né? Você vai ter que chegar já pronto. Então, é um tipo de tripulante diferente. Nem melhor, nem pior. Só diferente, né? Sim, aqui, sim. Aquela pessoa que vai querer aprender, que tá com sangue nos olhos, tá ótimo, seja bem-vindo. Lá não, é alguém que fala assim, tá bom, naquela outra companhia era assim, aqui vai ser desse outro jeito, tá bom, eu mudo isso, então Bom, eu não vou me estender, porque senão você não vai querer depois aceitar mais meus convites para outras lives. Sempre vou aceitar todos. Então vamos falar assim, temporada brasileira, ainda dá tempo, ainda tem muita vaga, vai ter embarque até abril, até maio. Depois que termina a temporada, ainda rolam embarques? Sim, foi o que a gente viu esse ano, né? A gente teve bastante embarque em julho, em agosto, em setembro. Então, sim, esse fenômeno vai continuar. E se alguém estiver dizendo, mentira, é historinha. Vamos lá, vamos entender o que é o tripulante brasileiro. É uma pessoa que pode sair daqui para a Europa sem precisar de visto. Nossa, quantas outras nacionalidades oferecem essa facilidade, né? Quantas outras companhias oferecem essa facilidade? Também tem essa, né? Porque tem outras que para você chegar na Europa você precisa do visto, do visto italiano, né? Na MSC não. Então, o tripulante brasileiro ele vai precisar de visto para fazer Estados Unidos, né? Que é o C1D. Mas de resto, você tem, sei lá, mais 14 navios da frota para onde você pode mandar esse brasileiro simplesmente com passaporte, os cursos do STCW, os documentos todos, mas sem o visto Schengen, o visto extra Schengen, né? Então, o tripulante brasileiro, ele tem espaço, ele é interessante para as companhias, ele é um tripulante que permite o embarque mais rápido. Então, agora que o pessoal viu isso, acabou, né? Abriu a caixinha, já era, não fecha mais, não dá mais para voltar atrás. Então, vai continuar tendo, sim, número grande de embarques, né? Não é para ninguém entrar numas de nossa, Fabrício, eu estava vendo sua live, eu demorei tanto. Não.
A hora é agora, Sempre o é momento hora. já, né, acelera, vai, dá, corre atrás, enfim, é bem por aí. Você falou de uma coisa sobre o conhecimento do inglês. Então, eu entendi que muitas vezes eu posso não ter um inglês fluente, mas eu consigo me comunicar, eu consigo entender, eu sei compreender alguns comandos, eu consigo me comunicar, mesmo que com dificuldade na formação gramatical, ou enfim, tudo aquilo que a gente tem como expectativa. Não, para eu fazer uma entrevista, eu tenho que estar com o inglês ótimo, perfeito, tenho que ter o TOEFL, nível Harvard, essa coisa toda não é necessário. Não, o que acontece de interessante é o seguinte, é lógico que se você tiver dificuldade na comunicação, ou seja, se você é aquela pessoa que ouve, demora um tempinho para processar, ninguém vai colocar você para atender o passageiro, porque o passageiro não vai ter esse tempo, essa paciência com você. No entanto, existem muitas funções que não estão ali, né, na área de passageiro, muitas pessoas que desempenham funções apenas no ambiente da tripulação e para onde tem sim espaço, onde tem sim o seu lugarzinho. O interessante ou o importante é a pessoa entender o seguinte: bom, hoje eu estou aqui, então eu caibo nesse espaço. Ótimo. O complicado é quando você tem alguém que está mirando na Lua, né? Mas não consegue realmente nem uma bicicleta com pneu furado. Imagine o foguete. Então é meio que entender assim, bom, hoje o meu pacote me permite isso aqui. Isso aqui tá bom para mim? Ou eu vou chegar lá e vou ficar frustrado? Isso aqui tá bom para mim? Ou é melhor eu esperar, melhorar o meu inglês e tentar mais na frente? Então, existe aí uma análise crítica que o próprio tripulante precisa fazer em relação ao que ele tem e o que ele quer, para saber qual é o momento ideal para ele, né? Hoje, num pacote, um nível de conhecimento do inglês, do básico para o intermediário, você me dando a chance de embarcar numa função base, operacional, um kitchen utility, ou sei lá, um crew mass attendant, não sei, não lembro se as vagas são essas ainda. Tá certíssimo. Mas assim, hoje um salário inicial, base operacional, para o inglês desse pacote que a gente estava conversando aí, que a gente sabe que a maior parte das pessoas que nos procuram, que talvez procuram vocês, né? Qual é a faixa salarial? Ninguém vai ganhar menos do que $750. Ninguém fecha o mês com menos do que isso, né? Lógico, você pode até ter aí um saláriozinho mais alto, sim, mas ninguém vai fechar o mês com menos do que isso. E assim, é o que você falou, olha, são as pessoas que nos procuram. Tomara que elas procurem, porque a gente precisa desse pessoal, né? A gente, enquanto agência, vai ficar super satisfeito, né? Tem gente que diz, eu não vou mandar, porque eles não vão nem olhar o meu currículo. Gente, a gente precisa dessa pessoa, tanto quanto a gente precisa de outras pessoas que, para os cargos, são pedidas aí todas as referências e os requisitos do mundo, mas, no fim das contas, se eu não tiver o kitchen utility, se eu não tiver o crew mass attendant, se eu não tiver o crew cleaner, não adianta nada eu ter todas as outras estrelinhas maravilhosas, né? É um pacote completo. E para funcionar, eu preciso de todo mundo, desde que, como eu falei, cada um tem aí esse senso crítico de entender, falar, bom, hoje é isso que dá para fazer. E isso que dá para fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, né? Tem tanta gente que começou como kitchen utility e que chegou onde nem imaginava que poderia chegar, né? Tem gente que... Eu tive uma menina que começou no crew mass, ela terminou o primeiro contrato. Crew mass, atendendo ali a tripulação. Ela já voltou para o segundo contrato, não no buffet, mas direto como assistente waiter. Sim. Então, caramba, aquilo que você tem é naquele dia, é a sua foto naquele momento, ela só vai melhorar, né? A gente está vivendo um cenário que propicia isso, então as pessoas que demonstram talento e vontade de querer dar certo acabam tendo muito mais chance de assumirem, de ocuparem esses espaços
que talvez num outro cenário demorariam muito mais, né? E a gente está tendo uma demanda que não para de crescer, né? E aí eu acho que pelo que você falou, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de coragem para se jogar, né? É bem por aí. É bem por aí. Falar assim, olha, eu vou tentar. O que vai acontecer? Gente, tem umas pessoas que chegam muito nervosas, sabe, Fabrício, que eu brinco e falo, olha, a sua sorte é que agora é tudo aqui pelo computador. Então, eu não vou te morder nem que eu quisesse, eu não consigo, né, arrancar você daí do computador. Então, vem tranquila, não vai acontecer nada de negativo. Na pior das hipóteses, a gente vai dizer, não deu certo por isso aqui. Vai atrás de resolver isso, né? Por quê? Porque a gente é bonzinho? Não, porque a gente precisa daquela pessoa dando certo. A gente precisa daquela pessoa corrigindo o que não estava tão bacana para voltar com força total. E falar assim, cara, arrasou. É isso aí que você precisava fazer. Pronto, vamos embora? Última pergunta, porque eu extrapolei o seu tempo. Não sei nem se você tem aí compromisso com o Lorenzo. Lorenzo vai embarcar mesmo? De verdade, tô falando sério. Deixa ele fazer 18. Aqui ainda faltam quase 11 anos. Mas você vai ver. Tenho certeza que ele vai. Que legal. Que legal. Eu também tenho, não tenho dúvidas. Não, tem que ir. A oportunidade é boa, o crescimento é indiscutível. O que a gente pode esperar e o que vocês estão esperando dessa temporada? Eita, pergunta sim. Uma temporada que vem repleta de esperança, né? A gente viveu o ano passado um momento muito triste, muito delicado, né? Então, esse ano, pelo menos para mim, assim, eu vejo como uma temporada de esperança mesmo, de ver as pessoas alegres, sorrindo, os navios bombando, os fretamentos com as músicas bem altas, com os artistas felizes. Mas eu acho que o tripulante vai ganhar muito com essa temporada. Sem dúvida. O que eu acho muito importante, assim, enxergando lá longe, né? A MSC tomou um tranca, digamos assim, já em 2020, porque venderam os pacotes. A gente tem que parar para analisar um pouquinho do fluxo da empresa. Então, eu sou uma empresa, eu vendi os cruzeiros. E aí disseram, não dá para acontecer. Isso na temporada 2021. Tá bom, vamos mandar cartinha para todo mundo, vamos avisar que está cancelado, que vai ter que jogar para um outro período. Tudo bem. Aí, a gente viu muita coisa no mundo voltar ao normal em 2021. Aí chega aqui, todo mundo super animado, no dia 31 de dezembro, tchau, acabou a temporada. Peraí, eu, enquanto MSC, eu já tinha vendido os pacotes em 2021. Aí eu vendi mais um monte 21, 22. Para onde eu vou mandar essa galera? Aí o negócio fica parado até 8 de março. Caramba, gente. Fala a verdade. Isso daí você teve todo o mês de janeiro, né, que é super alta temporada. Você teve o cruzeiro de carnaval. Aí em março, quando os navios já estão se organizando para subir, opa, pode voltar a temporada. Vai dormir, Brasil. Tá bom. Mas a MSC, em vez de assim, nossa, gente, esse Brasil aí me pregou 2 peças consecutivas. Eu acho que eu vou só mandar aqui o número de navios que eu precise para cobrir aqueles pacotes que eu vendi, que eu preciso entregar agora, né? E pronto, vamos fazer Estados Unidos, vamos fazer inverno europeu. Não! Ela fala, quer saber de uma coisa? Eu acho que como esse pessoal não pôde fazer cruzeiro por 2 anos, né? Por 2 temporadas, além de eu precisar botar para dentro quem já comprou, eu acho que vai ter um monte de gente querendo comprar. Vamos mandar 6 navios? Então, assim, que bom que eles pensaram desse jeito. Que bom. Mas a minha... a minha expectativa em relação a essa temporada é pensando comercialmente no Brasil, né? Tomara que todo o departamento da MSC que organiza essa parte financeira diga, olha só os números que a gente atingiu no Brasil. Valeu a pena. Temos que mandar ainda mais navios. Vamos colocar um navio lá durante o ano inteiro, porque no Nordeste é verão em julho. Tomara, né, que traga esse resultado assim de bacana. O mercado brasileiro é um mercado bom, porque aí a gente tem as duas coisas, a gente tem o melhor dos mundos,
né? A gente passa a ser bem visto enquanto consumidor, né, do produto deles, e enquanto fornecedor de mão de obra. Ninguém segura a gente, né, Fabrício? Isso mesmo, isso mesmo. E Deus queira que seja assim. Eu tenho certeza que essa vai ser uma temporada de muitos gatilhos positivos e acho que está na hora do Brasil, de fato, o turismo demonstrar, né, Que para o que tem tudo viemos, isso, quem né? somos, né? Porque a gente pode muito, a gente pode muito mesmo. Olha, a gente se entendeu muito. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu Gente, tempo. Mas que eu isso. quero, antes de qualquer coisa, que você fale o e-mail da Valemar para que as pessoas possam mandar o currículo, né? Muitas empresas, cada agência atua de um jeito. Vocês funcionam com o e-mail, né? O candidato vai lá, faz o currículo bonitinho em inglês e encaminha por e-mail para vocês. Qual é o Exato. e-mail e onde eles podem encontrar vocês? Redes sociais, site, como é que é? Tá bom, vamos lá. A gente suspendeu o site, a gente tirou o site, as funções do site do ar, para concentrar essa comunicação aí em relação à application, né? Em relação a se candidatar a uma vaga. Então a gente fechou isso aí para ficar só canalizado por e-mail. Qual que é o e-mail? Entrevistas, no plural, entrevistas, arroba grupovalemar.com, né? As pessoas colocam só o Valemar, tem o grupo antes. Então, entrevistas, arroba grupovalemar.com. Manda o currículo. O que pode acontecer é a gente não responder porque não estava bacana, e aí você vai só receber uma confirmação, aquela confirmação automática, ou pode ser que a gente diga assim, eu fiquei com dúvida nisso aqui, né? De repente tem ali um monte de coisa bacana, mas e aí? Sei lá, você passou 4 anos sem falar nada do seu currículo. O que aconteceu aqui? A gente te responde, você responde, a gente marca a entrevista. E é assim, Fabrício, a gente está marcando super rapidinho mesmo. Coisa da gente receber currículo na sexta-feira e na terça a pessoa está fazendo entrevista. Eu Então, sei, a gente tem mais de 100 alunos que foram aprovados com vocês. Mais de 100 alunos. Num boa! tempo recorde, num tempo recorde. Nós iniciamos o projeto Jovens Tripulantes, que é o nosso projeto social, em setembro. A gente já tem uma galera que já está a bordo. A bordo! A bordo! Fizeram documentação, tudo. E é Eu teve isso uma. muito que você fala, do se jogar, de não ter coragem, de fazer valer a pena. Eu acho que você disse assim, eu gosto muito quando você fala, porque você também é muito transparente, muito verdadeira, né? E fala a língua das pessoas, sem muitos rodeios. Então, é isso, galera. Tem que se jogar. A Valemar tá aí, cheia de oportunidades, né? Entrevistas, @grupovalemar.com. É isso aí. Beleza. E aí, se a pessoa manda e ela não recebe nenhuma resposta, o que aconteceu? É porque, no português, claro, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim e a pessoa tem que se autoanalisar, né? Ou, no caso, se for aluno da Tecfor, vai aqui com a gente, pergunta, e aí, mandei lá, Lógico. ninguém falou nada. Eu falei, camarada, é o seguinte, então provavelmente tem que melhorar o seu inglês, tem que mudar alguma informação no currículo. Bom, aí essa orientação a gente dá por aqui, que a gente conhece bem. Bom, mas é isso. Se não recebeu resposta, é porque, assim, naquele momento alguma coisa não estava bacana, coração. Então, é sempre aquele convite, né? A autocrítica, né? Isso. Talvez se a gente não tivesse numa correria como essa, então é aqui um meia-culpa. A gente tem esse carinho, esse cuidado na entrevista, sim. Só que aí não dá para ter em algum lugar. Então não dá para eu pegar cada um e falar assim, opa, foi aqui que falhou. Então a gente, quando o negócio. Não, o foco agora são as vagas. Tá cheio de vaga ainda, né? Vocês têm muito trabalho pela frente. Como você disse, a temporada vai estar rolando, as vagas ainda vão estar acontecendo, ou seja, é a grande oportunidade de quem quer embarcar, ainda que com um conhecimento razoável, né, mas já conseguindo se comunicar em inglês, vai ter para conseguir um trampo aí incrível com a Valemar. Lógico, vamos lá, por favor, né? E te repito, se é a pessoa que fala, hoje eu estou ali
podendo aplicar para uma vaga de Kitchen Utility, ou de Crew Mess, ou de Crew Cleaner, a gente precisa de você tanto quanto a gente precisa de qualquer outra função. Então, se posicione sabendo que, poxa, eu vou começar aqui e não tem limite para onde eu crescer, mas deixa eu começar, né? Deixa eu dar o primeiro passo e ver o que vem de bom, com certeza, por aí. Bom, um abraço para ti, para o Valério, para o Lourenço, tá bom? Para essa família linda que vocês são. E que vocês tenham uma temporada de muito sucesso, tá bom? Amém. Que seja abençoada para todos nós. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente depois, quando der uma acalmada em tudo, eu vou te procurar para a gente fazer umas lives e, quem sabe, pensar em algumas coisas aí com os nossos alunos, tá? Coração, estou à sua disposição mesmo. Muito obrigada. Obrigado e manda um abraço fortíssimo para o Valério. Bene, grazie. Olha só que legal, né, gente? A Maria Clara, então, expôs, né, de uma forma muito clara, muito objetiva, assim como ela é, assim como é o trabalho da Valemar, né? O que vai acontecer aí nos próximos dias com a chegada dessa temporada e durante a própria temporada brasileira. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não esqueçam que para mandar o currículo é entrevistas@grupovalemar.com. Vaga tem. O que vai definir a sua entrada no navio é a vontade de querer dar certo. Um abraço. Tchau.